Glória a Deus. Você pode curvar a tua cabeça aí por mais um instante. Vamos fazer mais uma oração. Gostaria que você dissesse ao Espírito Santo: Espírito Santo, fale comigo agora através da palavra. Espírito Santo, nós damos a Ti a liberdade. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, fale ao nosso espírito nesta manhã. Senhor, nós estamos numa manhã de ceia, num dia muito importante, Senhor, ó Deus, para a vida cristã. Senhor, a ceia não é mais um dia, Senhor, não é um evento, é apenas, ó Deus, uma data marcada de comunhão com os filhos. E nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de nesta manhã estarmos juntos aqui, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Diga isso ao Espírito Santo: Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade para falar comigo. Senhor, que todas as minhas reservas nesta hora, Senhor, sejam esvaziadas, ó Pai, para que eu possa ser cheio do Senhor. Que toda armadura, Senhor, ó Pai, que muitas vezes blinda meu coração e minha mente, que nessa hora, Senhor, ó Pai, Senhor, seja retirada, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E eu declaro, Senhor, um tempo mesmo, Senhor, de alinhamento e de propósito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhe para a pessoa que está atrás de você e diga: bom dia, meu irmão, na paz do Senhor. A gente chega com a pessoa do lado e fica, né? A gente não olha nem para trás, parece que está o pescoço engessado, né? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Salmos, no Salmo 139. Quero fazer uma pergunta e gostaria que você meditasse a respeito dessa pergunta: o porquê você está aqui? Tem um filme brasileiro que ganhou o Oscar, que o nome do filme é Ainda Estou Aqui. E esse filme, o tema ou o título desse filme é baseado numa frase de uma mãe que tinha Alzheimer, mas ela queria afirmar para o filho que ela sempre estava ali. Então, ainda que ela não lembrasse de nada, havia uma frase que ecoava, era: ainda eu estou aqui. A gente vem na igreja todo domingo, toda quinta, alguns vão às terças, outros têm programações, mas a pergunta é: por que você está aqui? Não precisa perguntar para a pessoa do lado, mas se você perguntasse para a pessoa que está do seu lado aí: por que você está aqui? Será que você obteria uma resposta clara, objetiva, uma resposta inteligente, uma resposta madura? Ou talvez a pessoa do teu lado aí diria: sei lá, dizem desde que eu nasci que domingo é dia de ir para o culto, então eu vou para a igreja, eu estou aqui. E é interessante que esses dias eu estava até comentando agora há pouco a respeito dessa série. Tem uma série da Prime que é sobre Davi, a casa de Davi, e fala a história do rei Davi. Começa ali os primeiros 8 episódios, agora na primeira temporada, fala da movimentação de Davi, o nascimento dele até o momento que ele enfrenta Golias e vence Golias. E ali acaba então a primeira temporada. E é interessante que essa série ela foi escrita a partir de uma visão judaica, a partir de uma visão de um homem que conhece aquilo que ele está falando. Não é um homem que floreou uma série só para ganhar episódios. E assistindo essa série de Davi, é claro que quando nós somos visuais para algumas coisas, quando a gente vê, a gente reflete às vezes muito mais. Eu fiz uma pergunta e compartilhando com a minha esposa a respeito disso. E a pergunta é: Deus pediu para Davi matar Golias? Responda para você mesmo. Eu quero te fazer essa pergunta nessa manhã e que você vai refletir durante toda a mensagem. Deus pediu para Davi matar Golias? O salmista ele vai escrever no Salmo 139 assim:
Versículo 16: Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só dele existisse. Você pode dizer amém por isso? Quando a gente fala assim, não, Deus me formou, Deus me gerou, os meus dias estavam escritos lá na eternidade, antes que tudo acontecesse, o salmista no Salmo 139, ele faz essa declaração: antes ainda de eu ser um embrião, o Senhor já conhecia a minha história, já havia delineado toda a minha história no meu livro da vida, e já tinha um propósito para a minha vida. Aí eu vou me lembrar de Jeremias 29:11, quando Deus fala para o profeta Jeremias: bem sei que planos tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso deixa muito claro que antes de nós nascermos, a eternidade já havia determinado o que nós seríamos e de que maneira deveríamos nos movimentar nessa terra. Ou seja, eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui para cumprir um propósito eterno de Deus. Diga isso para a pessoa que está ao teu lado: você não está aqui por acaso. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 1, no versículo 5. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei, te designei para a missão de profeta para as nações. Você pode dizer amém por isso? Ou seja, antes de você nascer, eu já havia determinado um chamado para a sua vida. Eu te constituí por profeta, eu te constituí por pastor, eu te constituí por mestre, eu te constituí por apóstolo, eu te constituí por evangelista. Para quê? Para cumprir um propósito. O seu propósito pessoal? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não o seu propósito, o seu propósito. A Bíblia vai dizer que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Ou seja, grande é a obra, poucos são os pedreiros. Então Deus diz a Jeremias: antes de você nascer, Jeremias, eu já tinha te escolhido, já tinha te separado e já tinha te selado para profeta para as nações. João capítulo 15, versículo 16, diz assim: não foi você que me escolheu, ao contrário. Diga assim: não fui eu que escolhi Deus. Eu vos escolhi, a vós, e vos designei para irdes e dar fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Sabe, lendo esses 3 textos, eu chego à conclusão que se não fosse Deus na minha vida, eu não seria ninguém. Lendo esses 3 textos, eu chego à conclusão que se não fosse o Senhor ter me escolhido, eu estaria perdido no mundo de trevas, de vício e de vida mundana e corrompida. Se não fosse Deus ter olhado para mim, e Deus não olhou para a minha beleza, isso mostra, isso afirma que Deus não me escolhe pelas minhas habilidades, porque eu não tinha habilidade nenhuma. Deus não me escolhe pela beleza e nem pela minha condição financeira. Porque quando Deus me escolheu, eu não era ninguém, eu era pobre, cego, nu, banguela e careca. Não tinha nada. Alguns já estão indo, né? Já estão deixando o cabelo por aqui, já estão indo. Mas eu não tinha nada, então eu não posso falar que eu sou escolhido pelas minhas habilidades, porque quando Deus me escolheu, eu não tinha habilidade nenhuma.
eu não tinha condição nenhuma, eu não tinha nada. Na verdade, quando Deus me escolheu e Deus te escolheu, nem corpo a gente tinha. A gente era talvez de fato uma forma de ameba. Aquele negócio era, não é nada, não tem cara de nada, não parece com nada, não é nada. Isso fortalece a minha fé e fortalece o meu ânimo, dizendo assim: se eu fizer, Deus me ama, e se eu não fizer, Deus continua me amando. Se eu for amado pelas pessoas, eu sei que Deus me ama, e se ninguém me amar, Deus continua me amando. Se as pessoas me apoiarem, legal, mas se as pessoas não me apoiarem, Deus me afirmou, reafirmou e reafirma todos os dias: eu te escolhi quando você não tinha nada para me oferecer. Ah, Deus, agora as pessoas estão chegando perto de mim porque eu tenho dinheiro, ou porque eu estudei, porque eu sei fazer. Deus fala: para com isso, porque se num estalar de dedos eu decidir que você não tem mais nada, nem ande, eu estalo o dedo e pronto. O Senhor me escolheu porque eu sou cheio de habilidades. Irmão, se olhar no Antigo Testamento, o cara dormia um ignorante e acordava um sábio. Deus precisava construir um tabernáculo, não tinha homens. Acorde, ele foi no meio da noite dando habilidades aos homens. Então todas as habilidades que eu tenho, eu submeto elas ao cuidado e ao favor de Deus, e ao serviço dEle. Abra agora a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Então, quando você se achar alguma coisa, você se lembre que Deus te amou antes de você se achar o que você se acha. Quando você fala assim: nossa, Deus, eu deu sorte, hein? Porque tem gente que fala assim nas entrelinhas para Deus: eu deu sorte, hein? Me achou, hein? Deus não sabe de nada. Você não tinha nem forma. Seu pai e sua mãe não tinha nem ido para o motel ainda, ou para o hotel ainda, ou não tinha ido para a cama ainda. Fui eu que determinei o dia que eles iam. Já parou para pensar isso, irmão? Sim ou não? Alguém já parou para pensar isso? Caramba, meu pai estava trabalhando, aí Deus permitiu que meu pai saísse mais cedo aquele dia, tomasse um banho, minha mãe esperasse ele cheirosa, e Deus preparou todo aquele dia só para mim ser concebido. Você não nasceu por obra do acaso. Eu não nasci por obra do acaso. Sempre que uma pessoa nasce, segundo esses textos bíblicos, Deus viu uma necessidade no reino e falou assim: eu preciso de um profeta. Vamos, João, então vai sair mais cedo do serviço hoje. Maria, toma um banho, espera seu marido com a comida no prato, porque eu estou precisando de um profeta, e é vocês que vão gerar um profeta hoje. Eu vejo que Deus nunca perdeu o controle da história, Ele sempre desenhou a história da maneira que nós sejamos correspondentes dos valores do céu. Então diga para a pessoa que está ao teu lado: você não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso, você não está nesse dia aqui por acaso, você não está no trabalho que você está por acaso, você não tem o que você tem por acaso, tudo cumpre o propósito eterno de Deus. 1 Samuel capítulo 17 diz assim: durante 40 dias o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Diga assim: 40 dias e 40 noites. Você já conhece talvez o contexto dessa história. Os filisteus vieram para guerrear contra Israel. Os filisteus tinham um soldado grande, chamado Golias, 2,90 m de altura mais ou menos.
E antes dos filisteus irem à batalha contra Israel, eles lançaram o soldado gigante deles, chamado Golias. E Golias, de manhã e de tarde, ele vinha afrontar Israel, dizendo assim: e aí, ninguém vai me enfrentar? Golias, ele faz uma ameaça a Israel. Golias diz assim: se houver um campeão entre vocês, mande ele me enfrentar. Se nós perdermos, nós serviremos vocês. Agora, se vocês perderem, vocês vão nos servir. A gente vai ver que a confiança de Golias não estava em Deus, a confiança de Golias nem estava nos deuses dele. A confiança de Golias estava no tamanho que ele tinha e no armamento que ele carregava. A confiança de Golias estava na força do seu braço. E por melhor e maior que fosse qualquer soldado do exército de Israel, não tinha um soldado na altura de Golias. Então aquilo o empoderou para ele ganhar força e dizer assim: eu tenho certeza que eu vou ganhar, porque eu tenho estrutura para ganhar, eu tenho força para ganhar, eu sou bom no que eu faço, não tem ninguém melhor do que eu. Talvez ele não tenha entendido o propósito do seu nascimento, talvez ele não entendeu que ninguém nasce sem propósito, mas todos aqueles que saem do propósito acabam se perdendo em si mesmos. Todos aqueles que fogem do propósito de Deus se perdem nas suas vaidades, se perdem no seu conhecimento, se perdem na sua força, se perdem na sua beleza, se perdem no seu dinheiro, se perdem nos seus relacionamentos. Todo aquele que se afasta de Deus se perde dentro de si mesmo. E aí nós vamos ver pessoas na sociedade que se acham boas porque têm dinheiro. Outras se acham boas porque são fortes, outras que se acham boas porque têm habilidades, outras que se acham boas porque se sentem estruturadas e capacitadas. Assim era Golias, um homem preparado, um homem capacitado, um homem com uma estrutura fenomenal, mas que não atribuía nada disso a Deus. Toda atribuição era a ele mesmo, toda atribuição ele atribuía a todo o seu conhecimento, a sua força e o seu poder bélico. Então talvez isso empoderou Golias de afrontar pessoas. Nós temos que tomar cuidado, porque se nós nos perdemos do propósito de Deus, nós nos perderemos em nós mesmos, e não saberemos o porquê estamos aqui. Viveremos dizendo que Deus mandou, que Deus direcionou, que Deus falou, quando na verdade estamos perdidos dentro de nós mesmos. Não sabemos a nossa identidade, não sabemos quem somos, vivemos à mercê dos gostos, dos prazeres deste mundo, vivemos embriagados com poder, somos seduzidos pelo poder, e para muitas pessoas nem precisa muito poder, só o poder de se acharem já se perdem nele. A gente vê hoje no mundo gospel, grande parte da igreja está perdida em si mesmo. E aí eu falo de pregadores, falo de cantores, falo de igrejas, falo de pessoas que professam uma fé, mas que estão perdidas dentro de si mesmas. Pessoas que vêm à igreja, mas vêm sem saber por que vêm à igreja. Vêm porque eu tenho que cumprir um protocolo religioso, vem porque eu tenho que cumprir um protocolo de crente. O crente vai à igreja aos domingos, então eu preciso ir. Não, o católico também vai à igreja aos domingos, o umbandista ele também vai nos terreiros num dia determinado, não sei qual é. O espírita tem um dia determinado também de ir lá na mesa branca. Isso é tudo protocolo da religião, e cada um se denomina certo naquilo que acredita. Golias não estava errado, Golias estava certo, ele estava empoderado de si mesmo, ele tinha força, sim ou não? Ele era, aos olhos humanos, um homem imbatível, era um homem que dificilmente perderia a batalha. Eu acho que naquele momento os filisteus já estavam até pensando assim: nossa, que da hora, imagine Saul vindo servir água para mim. Nossa, que da hora, imagina Israel nos servindo, aquela pessoa que joga na Mega Sena e já fica pensando o que vai fazer com o dinheiro.
Nossa, se eu ganhasse 300 milhões. E aí quando perde, fala assim, puxa, meus planos foram frustrados. Porque os 300 milhões não vieram. Golias e os filisteus já estavam calculando o que fazer com a bênção. Ou seja, estava contando com o ovo dentro da galinha. Não, a hora que esse ovo chegar, vou fazer um omelete. A hora que essa vitória chegar, Israel vai nos servir, e então o Deus dele será envergonhado. O meu Deus só será envergonhado se eu não me posicionar. Porque eu sou a manifestação na terra de quem ele é no céu. Olha para a pessoa que está do teu lado, pergunta assim, você é cristão ou não é? Só quem é cristão aí, diga amém. Então Deus será honrado ou envergonhado por meio da sua vida, por meio da minha e da sua movimentação. Deus será zombado pelo meu posicionamento ou pela falta dele. Se eu for hoje num restaurante e começar a pregar lá dentro de um restaurante e xingando todo mundo que está tomando cerveja, tomando cachaça, falar, seus pingaiada, seus safado, seus sem vergonha, vocês vão tudo para o inferno, Deus vai ser glorificado nisso? Não. Mas eu posso entrar lá em nome de Deus, sim ou não? Sim. Eu posso envergonhar Deus, eu posso manchar o nome de Deus para uma pessoa que ainda não o conhece verdadeiramente. Eu posso parar na casa aqui do vizinho e começar a socar o portão do vizinho e dizer para o vizinho assim, olha, você precisa se converter e tarará. Ele vai se converter? Não vai. Talvez ele vai pegar raiva da igreja, porque de alguma maneira eu envergonhei o nome de Deus. Agora, de que maneira que eu posso ganhar o meu vizinho? É sendo bom testemunho na hora de eu estacionar o carro aqui na frente, acabar o culto na hora certa, é fazendo as coisas que ele possa dizer assim, olha, essa igreja aqui do lado da minha casa nunca nos deu problema nenhum. Ali eu glorifico e eu honro o nome de Deus, não pelas palavras que eu disse, mas pelo posicionamento que eu tomei. Eu honro o nome de Deus e mostro o porquê eu estou aqui, é a partir do meu posicionamento, da minha postura. Agora, imagina todo Israel, eles estavam glorificando o nome de Deus ou envergonhando? Me ajuda a pregar aí. Poxa, vocês não servem o Deus vitorioso? Vocês não servem o Deus guerreiro da batalha? Vocês não servem o Deus todo-poderoso? Ué, será que Deus não pode empoderar um homem para me vencer? E Golias por 40 dias afrontou Israel. 40 na Bíblia fala de ciclos. Você vai ver alguns ciclos na Bíblia que foram determinados pelo 40. Moisés teve 3 ciclos de 40. Jesus ficou 40 dias no deserto, 40 dias, 40 noites. Choveu 40 dias, 40 noites. Quando a gente vê o número 40 na Bíblia, a gente está falando de um ciclo. Jesus cumpriu um ciclo no deserto. Por que Jesus não saiu com 39? Porque ele precisava cumprir o ciclo. Ele precisava cumprir aquilo que ele determinou no coração dele. Aí a gente vê então, agora eu gostaria de ler com você, no versículo 16 aí de 1 Samuel, nós lemos o versículo 16, né? Agora o versículo 23. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gato, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e diga assim, Davi ouviu. Diga mais forte, Davi ouviu. Mais forte, Bruno. Davi ouviu. Sabe aquele negócio que você está andando? Isso. Isso que você falou não soou muito bem aos meus ouvidos. Isso que você falou não caiu legal. Você está afrontando Deus.
Aí diz assim, versículo 24: assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Diga assim: os crentes recuaram apavorados. Ai, o diabo está se levantando. Ai, o diabo está nervoso. Ai, o diabo. Foi isso que eles fizeram, irmão. Eu sei que não é você esse caso, mas tem gente que não vive glorificando a Deus, vive dando crédito ao diabo. Tem crente que só reclama, que só murmura, que só chora, que só choraminga. Ai, é muita luta. Ai, é muito. Irmão, eu sofri um acidente de carro faz 15, agora uns 17, 18 dias. Como eu vi das pessoas, o diabo se levantou, mas o diabo está de pé, levantando todo dia quanto a minha vida. A hora que eu acordo, o diabo fala: opa, ele acordou, demoniada, se prepara que o fulano acordou. Você acha que o diabo fala assim: hoje eu estou de folga, hoje é feriado, vou emendar o feriado de Páscoa? Você acha que o diabo fala isso, irmão? Não, é à noite, está frio, sereninho, vamos sair de casa não, demoniada, estão de folga hoje. Vamos assistir uma Netflix aqui, vamos ficar comendo pipoquinha. Não! A partir do momento que você coloca o pé para fora da cama, o diabo fala: opa, levantou, bora, cilada, faz ele tropeçar lá na hora de entrar no ônibus, faz o Uber dele atrasar, vamos, atrasa o Uber, atrasa o ônibus, aí vai começar a reclamar, começou a reclamar, lá o violão estourou a corda, vai o adorador, reclama, fala que a igreja não dá dinheiro para comprar corda, vamos, tá frio, o café esfriou, vai, reclama. Essa luta diária, irmão. A Bíblia vai dizer que Golias clamava contra Israel de manhã e de tarde, ou seja, de manhã e de noite. Ou seja, Israel acordava, já tinha alguém gritando: ô bando de covarde. Acabei de acordar, meu. Dá um tempo, deixa eu lavar o rosto, escovar o dente primeiro. Mas Golias não esperava escovar dente, lavar rosto, pôr um perfuminho, ele já começava a afrontar logo pela manhã. Tem gente que diz assim: caramba, eu acordei, abro o olho, parece que o diabo já começa a me afrontar. Golias fez isso. Olha que interessante, em 2 momentos Golias afrontava. Em 2 momentos cruciais do nosso dia o diabo nos afronta: de manhã, quando ainda estamos dispersos, e de noite, quando denominamos que estamos cansados. Ai, estou cansado. Vai para a igreja no culto da manhã. Não vou de manhã, frio. Você vem no culto hoje à noite? Não, já vim de manhã para não precisar vir à noite. Só que, irmão, Davi ouve tudo isso e fala: ei, e aí, meu? E aí, vocês estão ouvindo aí toda essa afronta do inimigo e estão aí choramingando? Diga para a pessoa que está ao teu lado: a gente não tem tempo para ficar chorando não, irmão. Não tem tempo. Ai, sabe o que é? Ai, aqui o diabo. Ai, irmão, não tenho tempo. Não tem tempo para ficar sentado no sofá. Ai, bati o carro. Ai, o diabo se levantou. Ai, filha, você vai ficar 40 dias sem ir para a escola, porque agora a gente está sem carro. Tem gente que faz isso na vida. Irmão, por que você está parado? Ai, pastor, porque um dia o diabo se levantou. Irmão, faz tempo que o diabo se levantou. Já caiu, já levantou, já caiu umas 15 vezes sua vida. Mas tem gente que ainda está lá, sabe o que é? Irmão, diga para a pessoa que está ao teu lado: você não tem tempo para ficar chorando não, irmão. Tem tempo. É que nem a gente ouve aquelas pessoas assim, né? Eu quero sair da empresa, eu quero abrir o meu negócio, para eu ser dono de mim mesmo. Coitado, sabe de nada. Se você trabalha como CLT numa empresa, ainda que seja um prestador de serviço, mas você trabalha principalmente como CLT lá numa empresa, te deu uma diarreia, você vai no médico lá, pega um atestado 3 dias, 4 dias, apresenta lá, fala: estou impossibilitado de trabalhar, e beleza, a lei te garante o quê? Fica em casa. Agora vai ser patrão.
Vai falar para o seu cliente assim, Édipo: me deu uma diarreia, hoje eu não vim trabalhar. O cara vai virar para o Édipo e falar: não quero nem saber, eu quero meu carro pronto. É assim ou não é, Édipo? O seu cliente vai ficar para você: tadinho, não, eu entendo, se quiser ficar uma semana em casa, fica, depois você entrega meu carro. É assim, pastora Márcia? A pessoa leva uma calça lá para arrumar, para você arrumar, porque ela tem uma festa. Aí você liga para a pessoa e fala assim: tô com dengue. A pessoa vai falar assim: problema teu. Eu tenho uma festa para ir, eu deixei a calça para arrumar, o vestido para arrumar, eu quero essa roupa. Não é? Vai falar: então daqui que eu levo para outro. Agora, por que na vida cristã a gente pede tempo para Deus? Não, eu preciso de um tempo. Irmão, a gente não tem tempo. Para de pedir tempo para Deus. Tem um feriadinho, vou emendar o feriado. Aí na emenda do feriado eu tenho 4 dias de mundanismo, de eumismo, de secularismo. O diabo não emenda feriado. A Bíblia vai dizer que Golias afrontou Israel 40 dias e 40 noites. Mas Davi ouviu. Davi disse assim: olha, irmão, entenda muito bem, não estou dizendo que pastor, então não posso emendar feriado, então não posso faltar, não estou dizendo isso, estou falando da vida cristã. Amém? Vai ter um feriado de Páscoa, aí eu vou descer para a praia, churrasquinho, cervejinha, picanha no alho, na farofa, que o presidente prometeu. Ele só não avisou que era só para ele a picanha na farinha, né? Pra gente é abóbora, nem ovo mais dá, né? Até ovo agora a gente está pagando para galinha, né? Superávit. Mas Golias, irmão, ele ficou incessantemente 40 dias e 40 noites gritando. Eu tenho 50 anos, mas eu tenho de caminhada cristã, de vivência cristã, 30 anos. Então 30 anos o diabo grita na minha orelha. Eu já sofri acidente de moto, eu já sofri acidente de carro, eu já tive síndrome do pânico, minha esposa já teve câncer, e tivemos muitas adversidades na nossa vida. Em momento algum o diabo falou assim: tadinho, eu vou dar uma trégua para você. Eu estou vendo que você está chorando, eu vou deixar você chorar um pouco. Vai lá para o quarto, se tranca a porta, cobre a cabeça, fica chorando debaixo do cobertor, chora lá que é lugar quente. Não. Agora, às vezes nós não entendemos os gritos de Golias e ficamos achando que Golias grita dia sim, grita dia não. Ou ouvimos os gritos de Golias e nos acovardamos, começamos a recuar. Mas a Bíblia vai dizer que Davi ouviu. Diga assim, diga seu nome e fala assim: o Alexandre ouviu. Mais forte. E todo Israel ouviu. E teve um que falou assim: não, isso não pode ficar assim. Não pode, não dá. Eu ouvi. Por isso que é muito perigoso quando a gente pergunta: irmão, está tudo bem? A pessoa fala: tá. Aí você fala: está tudo bem mesmo? A pessoa fala: não está tão bem. Por que não está bem, irmão? Cara, estou precisando de um dinheiro. Tá bom, vamos orar. Mas você perguntou, você quis ouvir a necessidade, agora você não pode suprir, então não pergunte. A gente ouve muito aí agora o frase da moda, o shalom, que quer dizer tudo, nada quebrado, nada fora do lugar e nada faltando. Mas shalom não sei se a raiz do shalom é exatamente isso. Mas o judeu, já vi muitos judeus falando a respeito do shalom, que é: vai tudo bem contigo? Está na bênção, está na paz? Está tranquilo? Porque shalom é a paz. Então quando a pessoa fala shalom, está tudo em paz contigo? É muito importante. Agora o crente faz o quê? Pode ser irmão, E se o irmão fala: não estou em paz, cara, não tem comida em casa hoje, cara, estou passando uma luta. Irmão, vamos orar. O que adianta ouvir se eu não tenho ação? O que adianta eu ouvir se eu não tenho atitude? O que adianta eu ouvir se eu sou mais um acovardado no meio de uma multidão que também está ouvindo e não faz nada? O que adianta eu ouvir? Davi ouviu.
E aí diz assim o versículo 32. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração abater por causa deste filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Irmão, Davi não era guerreiro, Davi não era soldado, Davi era um pastor de ovelhas. Davi não tinha musculatura para enfrentar Golias, Davi não tinha altura para enfrentar Golias, Davi não tinha nem conhecimento bélico para enfrentar Golias, Davi não sabia nem que era um escudo, que era uma espada. Davi conhecia de funda e de ovelha, no meio dos prováveis. Era a pessoa que levantou a mão e falou: bom, vocês não vão não, bando de medroso, eu vou. Porque eu não posso ouvir e não fazer nada. Eu não posso ouvir e continuar no campo da ignorância. Eu não posso ouvir uma necessidade e fingir que não é comigo. Então não vá para o campo de batalha. Então não vá para o campo de guerra. Então não pergunte para as pessoas se elas estão bem quando você não está pronto para responder a uma necessidade dela. Não diga para Deus: eis-me aqui, se você não quer ir nem até o portão. Não diga para Deus que você é fiel se você é infiel. Porque quando uma pessoa me diz: conte comigo, eu vou contar, na minha inocência eu vou contar. Agora você imagina Deus, quando alguém diz para Deus: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Deus fala: não pode contar não. Não, Senhor, eu te conheço. Conhece não, Deus? Conheço antes de formar. Lembra lá? Antes de você ser formado, eu já te conhecia. Aí continua dizendo assim o versículo 45. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, quem você desafiou. Sabe o que Davi estava dizendo para Golias, irmão? Você está aí 40 dias gritando, você não está gritando contra homens não, você está afrontando a Deus. E agora eu venho em nome desse Deus a quem você tem afrontado. Eu não venho em nome de Saul, eu não venho em nome de igreja, eu não venho em nome de ONG, eu não venho em nome da empresa, eu não venho nem em nome da minha família, eu venho em nome do Senhor dos exércitos, porque é a Ele que você está afrontando. Sabe, irmão, esses dias eu não fiz uma oração, eu fiz uma declaração. Diabo, você acha que eu estou nervoso que você tirou meu carro por 40, 50, 60, 70 dias? Você está deixando os servos dele a pé. Você vai se ver com ele. Sabe, foi isso mais ou menos que Davi disse. O problema é seu. Golias está se levantando, mas eu não tenho nem força para te matar. Mas eu estou vindo em nome dele, é com ele que você vai se ver. É Ele que vai me recompensar, é Ele que vai me empoderar, é Ele que vai me dar sabedoria, é Ele que vai me dar graça, é Ele que vai me dar força, é Ele que vai me dar dinheiro, é Ele que vai me dar recurso, porque a minha provisão é nele, e é por Ele, por meio dEle, para Ele que eu vivo em todas as áreas. Aleluia! Porque a gente se olha diante de situações e fala: ai, coitado de mim, ai, coitado, eu sou um pobre, coitado. Eu não tenho força. Mas você não vai na sua força, irmão. Você tem que prestar um concurso. Danilo, vai em nome do Senhor dos exércitos. Senta, pega a caneta, fala: Deus, estou aqui no teu nome. Eu falo isso para minha filha toda vez que ela tem prova. Esses dias aconteceu algo engraçado. Ela teve uma semana corrida de provas, e todos os dias nós estudando com ela. Então um dia ela tirou 9, outro dia ela tirou 9,5, outro dia ela tirou 8,75, aí ela, mas teve uma prova que foi a de geografia, que nós estudamos bastante com ela, região norte, sul, aí chegou no carro, ela: papai, eu acho que deu ruim.
falei, não, filha, beleza, tá boa. Aí ela chegou, foi na quinta-feira, quinta passada, agora ela chegou aqui na igreja falando, papai, acho que deu ruim. Acho que eu tirei uns 4. Falei, não, filho, espera chegar o resultado da prova. Aí na sexta-feira eu fui buscar ela na escola, falei, e aí a tia falou lá, a professora falou, a nota que você tirou, falou. Que nota? Papai, tirei 3. Eu falei, e? Ela, não sei o que aconteceu, eu estudei. E ela achou que eu ia ficar bravo, que a minha esposa ia ficar brava. Ela contou até com uma voz embargada para dentro assim. Falei, filha, de boa. Porque eu vi que você estudou. Mas tem hora que dá uns brancos. Ela falou, não sei, eu olhei para a prova, me deu um branco. Eu troquei norte por nordeste, sul por sudeste. Inverti todas as coisas. E nós não repreendemos ela, não brigamos, não, só infeliz, só coitada, não. Falei, filho, e sabe o que ela falou para mim? Ela liberou uma palavra dentro do carro, falei, isso aí. Até parei o carro, falei, toca aí, toca aí. Ela falou assim, papai, é o primeiro 3 e o último. E quem nunca tirou um 3 na vida? Bom, eu tirei um monte. Você eu não sei, eu estou falando de mim, né? Mas já teve vez que eu sentei, olhei para a prova e deu um branco. Eu não sabia nem pôr meu nome na prova. Até o meu nome deu branco, como que eu chamo mesmo? Tão nervoso que eu estava. Mas eu vi que aquilo fortaleceu ela. Porque ela achou que ela ia tomar uma bronca, ela achou que ela ia ser esculachada. E na verdade nós rimos da situação, falou, calma, é o primeiro bimestre, é a primeira prova do ano de geografia. Você vai ter muitas provas durante o ano, você vai recuperar. Nós vimos que você estudou, que se você tivesse ficado no tablet, brincando de boneca, fazendo um monte de coisa, beleza, mas se dedicou, estudou, dar branco faz parte da vida. Às vezes eu estou pregando aqui, dá branco no meio da pregação, o que estava falando mesmo? Imagine uma criança numa prova. Então eu acredito que Deus viu essa inocência em Davi, Davi vai, porque eu vi que você se preparou, Davi, e eu te guardo, eu estou contigo. Eu não vou rir da sua cara, Davi, se você perder para Golias. Eu não vou zombar de você, Davi. E pode ter certeza que também não vou deixar você morrer. Porque quem eu envio num campo de batalha eu guardo. Quem eu envio eu sustento. Você imagina, irmão, aquilo dentro de Davi borbulhando. Até na série lá de Davi, acho que é Jonatas que pergunta para Davi, ou Mical pergunta para Davi, aí está com medo? Tô. Está com muito medo? Muito medo. E quem disse que coragem é a ausência do medo? Coragem é a superação dos nossos medos, não a ausência do medo. O corajoso, ele tem medo, mas ele vai com medo mesmo. Aí diz assim, versículo 46, hoje mesmo Yahvé te entregará nas minhas mãos. Irmão, que declaração profética é essa de Davi? Davi desenhou o quadro para Golias. Golias, vem cá, olha aqui no quadro. Hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Ele fala assim, eu te ferirei, despedaçarei a cabeça, e darei teu corpo aos cadáveres do teu exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia, aleluia. Diga assim, toda a terra saberá que há Deus. Em Mogi das Cruzes, quando olhar para a minha vida, quando olhar para a minha casa, quando olhar para a minha família, toda a terra de Mogi saberá que é um Deus essa cidade. Aleluia, oh glória. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não vão me ver murmurando na luta. Vou dar uma chorada talvez, porque eu sou humano também, mas não vão ver eu blasfemando contra o poderio do Senhor, porque eu acredito que tudo é dele, por ele, por meio dele. Mas eu estou com medo. Quem não tem medo? Cuidado para você não dar certo naquilo que Deus não te chamou para realizar. Eu estou dando certo, eu estou prosperando, eu estou avançando, e aí Deus olha e fala, está fazendo tudo isso naquilo que eu não te chamei para fazer. Mas e naquilo que eu te chamei? Porque ele fala o que para Jeremias? Eu te dei para empresário nas nações. É isso que ele fala para Jeremias? Profeta. Deus desenhou a vida de Jeremias.
Deus falou assim: eu já te dei, Jeremias, para profeta. Para quê? Para a sua casa? Não, para as nações. Então diga assim: eu sou das nações, não sou só da minha casa. Os frutos que eu dou, primeiro eles alimentam a minha casa, mas Deus me deu para as nações. Deus me deu para Mogi, para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Davi disse assim: que ninguém deixe o seu coração se abater por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Davi ouviu e se movimentou. Davi ouviu, e Davi não foi olhar a agenda. Peraí, Golias, peraí, estamos aí no 40º dia, eu preciso olhar minha agenda para ver se vai dar para eu te enfrentar hoje. Irmão, Davi pegou e rasgou a agenda. Sabe o que Davi fez naquela hora? Quebrou um ciclo de afronta. Em Davi, um ciclo de afronta foi quebrado. Na minha vida, ciclos foram quebrados quando eu me posicionei. Mas a minha família sempre foi uma família briguenta. Então quebre o ciclo nessa manhã. Diga: não haverá mais briga na minha família, porque eu me posiciono. Na minha família sempre houve divórcio, então no seu casamento vai acabar os divórcios da sua família. Quebra o ciclo. Porque na minha família todo mundo era miserável, todo mundo era pobre. Seja o primeiro rico da tua família. Quebre padrões. Porque Golias estabeleceu um padrão repetido de afronta. Às vezes nós nos engajamos em padrões repetidos e declaramos ou dizemos que é maldição hereditária. Não, é padrão repetido. Minha avó ficou grávida solteira, minha mãe ficou grávida solteira, provavelmente eu vou ficar grávida solteira. Só não transar nos casamentos. Isso não é maldição hereditária, isso é padrão repetido. Minha avó transou no casamento, ficou grávida. Minha mãe transou no casamento, ficou grávida. Eu quebro o padrão. Aí fica grávida na adolescência e fala: é maldição da família. Maldição não, é um padrão que vem se repetindo. Então em mim, padrões repetidos da minha família serão quebrados. Em nome de Jesus. Meu pai era alcoólatra. Então eu vou ser um alcoólatra. É só não beber. Mas é maldição de família. Não entra num bar, pô. Porque minha família era tudo drogada. Não compra maconha. Aí a gente joga a culpa em quem? Na maldição hereditária. Porque minha família tem uma maldição. Davi, irmão, quebrou um padrão de afronta naquela hora. Ele falou assim: há 40 dias vem se cumprindo um padrão, aqui será quebrado. A partir de agora, Golias, você não vai mais afrontar, porque eu estabeleço um padrão. Agora é o padrão de um exército de vitória. E Israel viveu um novo tempo em Deus. Então para de pôr a culpa no passado, para de pôr a culpa na família, para de pôr a culpa na igreja, para de pôr a culpa no governo. Diga: eu ouvi uma necessidade e eu me coloco hoje como filho do Senhor que se posiciona. Aí uma vez uma pessoa falou: pastor, mas se Davi tivesse perdido? Eu falei: não haveria essa possibilidade. Ou não tinha essa possibilidade, porque ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos. Agora eu te pergunto, volta lá no começo da pregação e para a gente encerrar. Deus mandou Davi enfrentar Golias? Apareceu ali algum versículo dizendo assim: e então o Senhor apareceu a Davi e disse: vai, enfrenta Golias. Tem isso na Bíblia? Mas Deus preparou Davi para aquele momento. Deus trabalhou em Davi para aquele momento. Deus foi posicionando Davi para aquele momento. Deus falou, eu acredito, lá no ouvido de Jessé: manda Davi para o campo. Porque Deus veio o quê? Desenhando a história, alinhando: eu preciso de Davi. Davi, eu preciso de você aqui, nessa hora, nesse lugar. Então não ache que as coisas acontecem por obra do acaso na sua vida, se você se movimenta debaixo de um propósito de Deus. Porque a hora certa, o momento certo é Deus que determina na minha e na sua vida. Então o homem de Deus, ele vai estar na hora certa, no lugar certo, no dia certo.
Você imagina Davi dizendo assim: rapaz, que coincidência, eu cheguei aqui na hora certa. Eu não acredito ele falando isso, falando: Deus, obrigado, porque o Senhor me enviou aqui na hora certa, para eu ouvir, porque tinha um monte de gente ouvindo e ninguém fazendo nada. Então Deus faz assim: Jessé, manda Davi lá para o campo, vai lá. Aí Jessé acorda: Davi, hoje você não vai ser pastor não, hoje você vai ser entregador do iFood, vai levar marmita para os seus irmãos. Aí Davi pode ter dito: pai, sou pastor, sou entregador. Não reclame daquilo que Deus te direciona a fazer, porque talvez Deus está te enviando por propósito. Aí se for só um dia, beleza, eu fiz aquele dia. Mas falaram que seria um ano, mas que seria um mês. Falaram que seria toda vez. Não, foi só um dia. Davi não foi lá todo dia, Davi foi lá um dia. E ele foi no dia certo, na hora certa, no momento certo. Quantas coisas dão errado na nossa vida que a gente fala: puxa vida, se eu tivesse atrasado um segundo, não teria acontecido. Somente acidente, né? Eu levando a Rebeca para a escola, eu parei num bar para trocar o dinheiro, que ela precisava levar dinheiro para a escola aquele dia. Estou pensando até hoje: o que eu fui trocar o dinheiro? Miserável, eu podia ter dado 50 para ela, né? Mas a professora só pediu 20, então eu fui trocar. Custou caro trocar o dinheiro. Porque se eu não tivesse trocado dinheiro, eu não estaria naquela hora, aquele carro não estava lá, eu não teria batido o carro. E Deus fala: mas quem determina a linha do tempo? Fica tranquilo. E ainda que aconteceu algo inesperado, eu estou no controle de todas as coisas. Deus não falou para Davi claramente: vai e derruba Golias. Mas Deus permitiu que Davi ouvisse. Se Deus me prepara, se Deus te prepara, então Ele vai permitir que a gente ouça. Não para reclamar, não para murmurar, não para questionar, mas para ser a voz de solução para aquele problema. Deus não gera fofoqueiros, Deus gera filhos posicionados. Se Deus te fez ouvir algo, não é para você sair contando para ninguém, é para você ser a solução do problema. Eu estava passando e Deus permitiu eu ouvir. Eu preciso compartilhar com você algo que eu ouvi. E Deus fala: cala a boca, fofoqueiro. Eu permiti que você ouvisse para você ser uma voz profética naquele momento. Eu quero orar com você nessa hora. Você pode se colocar em pé? Diga assim: tudo que Deus permite eu ouvir é para que eu seja a solução. Então, irmão, quando tiver alguma rodinha, faz assim: em vez de você ir lá tudo curiosão, fala: não, estou fora. Vai que estão... Porque se nós ouvirmos, nós nos responsabilizamos com aquilo que ouvimos. Você está aqui nessa manhã, então o Senhor está te dando a responsabilidade de quebrar ciclos. Quebre padrões. Mas sempre na minha casa aconteceu dessa maneira. Que em você tudo seja mudado. Mas na minha família tem uma maldição. Que eu estava uma vez ouvindo isso. Na minha família todo mundo tem problema do coração, então provavelmente eu vou morrer do problema do coração, porque meu tataravô morreu do coração, meu bisavô morreu do coração. Então vai no cardiologista, comece a praticar exercício físico, ainda que a sua genética diga isso, mas você consegue minimizar não sei quantos 1000%. Mas tem gente que já deita na cama falando: agora é só esperar a morte, porque minha família inteira passou por isso, vai acontecer comigo também. Que nessa manhã você diga: Deus, se toda a minha família foi miserável, eu não serei. Se na minha família tinha divórcios, na minha não haverá. O ciclo será quebrado a partir daqui. Não deixe isso transbordar sobre seus filhos. Não deixe isso transbordar sobre quem está depois de você. Quebra o ciclo aqui. Foi isso que Davi fez. Golias, você afrontou Israel até aqui. Agora eu cheguei. Irmão, você imagina agora um menino de 1,60 m contra um homem de 2,90 m? Um menino com uma roupinha surrada pelo pasto, com uma funda na mão, olhando para um soldado todo empoderado, com escudo, com espada. Não se assuste com o tamanho. Creia que Deus é maior.
Se seu inimigo fala grosso, Deus fala mais. Se seu inimigo está gritando 40 dias, quebra o ciclo hoje. Fala: Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti, porque eu ouvi essa palavra. E eu declaro em nome de Jesus que ciclos serão quebrados na minha vida. Que tudo que eu determinava como maldição nessa manhã eu quebro. Porque a cruz quebrou tudo. E a cruz, a Bíblia diz que a cruz me fez mais do que vencedor. Porque agora eu reconheço a graça de Jesus sobre a minha vida. Então que você possa nessa manhã dizer para Jesus: Senhor, eis-me aqui. Se Golias estava gritando dentro da minha casa, hoje eu levanto a minha mão e eu mando ele parar de gritar. O Senhor não me fez ouvir para ficar chorando, choramingando. Agora eu entendo uma coisa: a maneira que eu adoro no culto, minha filha vai adorar. A maneira que eu oro, a minha filha vai orar. Porque eu estabeleço padrão. Então os teus filhos, eles estão de olho da maneira que você adora a Deus. E se um padrão será estabelecido, esse padrão será estabelecido a partir da sua vida em Cristo. A minha filha, ela me vê dizimando, ofertando e entregando a minha primícia. E eu estabeleci um padrão. Então ela recebe, já tem um padrão estabelecido, que é o padrão da nossa casa, que é o padrão de Cristo dentro do nosso lar. As roupas, a movimentação estabelece padrões. Então que nós possamos dizer isso, que todo padrão implementado pelo mundo, na minha casa, na minha família, nessa manhã, vai cair por terra em nome de Jesus. Que eu estabeleça o padrão do céu dentro da minha casa, que eu estabeleça o padrão de verdade dentro do meu lar. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ensinar não é só a Bíblia. Tem muita pessoa que fica assim: pastor, meu filho cresceu e não quer saber de Jesus, não está indo na igreja, mas eu ensinei ele a vida inteira, na escola dominical. Irmão, ensinar a Bíblia para o teu filho, sem um ensinamento de conduta e de padrão cristão, não adianta. Não adianta você passar a vida inteira falando para o seu filho: olha filho, o que a Bíblia diz aqui no livro de Êxodo, não roubarás, mas você não dizima. Você ensinou a Bíblia, ensinou a letra, mas aí o teu filho vai olhar e falar: papai, mas você rouba a Deus, mas você pega troco errado, você fala para mim não roubar. Ou seja, a minha fala é uma, o meu ensinamento é um, mas a minha postura é outra. Davi não ficou falando para todo mundo: vocês vão ver agora eu vou vencer o gigante, vocês vão ver. Não, ele estava falando: eu vou vencer e pronto, estou indo. Ele não ficou fazendo propaganda de uma coisa que a dependência dele estava em Deus. Então que nós possamos estabelecer padrões de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E se ninguém fizer, eu faço. E se ninguém for, eu vou. E se ninguém falar, eu falo. Ponto. Obrigada, Deus. É domingo, a sua família inteira não vai para a igreja, eu vou. Mas você não vai ficar com eles? Não, eu vou para o culto. Mas ninguém quer. O problema é de ninguém, eu vou. Que nós possamos entender que nós somos aqueles que vão quebrar ciclos, e os ciclos são quebrados a partir de nós. Aleluia. Você pode até ir com a sua família do teu lado, mas nessa hora solte a mão e fala assim: depende de mim. Lá na hora que minha filha foi fazer a prova de geografia, como eu gostaria de estar lá para ajudar ela na prova, mas lá era ela e ela. Ela era e Deus: Deus, o Senhor me ajuda aí. Às vezes a gente quer trazer pessoas para as nossas provas. Não que, entenda bem, vai sair daqui falando assim: não vou pedir ajuda para ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se ninguém for, vai você. Se ninguém fizer, faça você. Se ninguém der, dê você. Porque tem gente que fica, principalmente quando a gente fala: você quer uma oração, vem aqui na frente. As pessoas ficam assim, tipo, eu vou esperar o primeiro ir. A hora que o primeiro for, eu vou. Eu não vou ser o primeiro aí. Não espere ninguém, se lance aos pés de Jesus nessa manhã. Ninguém vai. Beleza, eu vou. O joelhinho tremendo, irmão. Os ossinhos batendo. Davi estava com os ossinhos batendo um no outro, mas ele foi.
Aleluia. Vamos orar nessa manhã. Comece a declarar isso: Senhor, eu vou, Senhor. Não tem como eu ouvir e não fazer nada. Não tem como. Não tem como eu ouvir uma necessidade e não ser a resposta para essa necessidade. Não tem. Porque senão eu estou perdido dentro de mim mesmo. Se eu ouvi uma necessidade, eu me acovardei, eu me perdi. Porque o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor desenhou a minha vida. Porque havia sim uma necessidade das nações, havia sim uma necessidade da igreja local, havia sim uma necessidade na minha família. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu não quero verbalizar, eu estou aqui, eu ainda estou aqui, se eu não entender o porquê eu estou aqui, senão eu somente estarei sendo afrontado, sendo acovardado diante da afronta do inimigo. Oh, recalamandarabasou.